Olá, estamos aí às vésperas do Natal e certamente um grande alvoroço tomou conta da nossa nação. Certamente o comércio está empreendendo todas as suas forças, o marketing de forma geral, as mídias as mais diversas, está todo mundo aproveitando o que chamam aí de a data mais aquecida para o comércio. Nunca se vende tanto como nesse período. Talvez uma ou outra data se aproxime como o Dia das Mães, Dia dos Namorados, mas o Natal certamente é recorde de venda. Mas uma grande questão é que o que movimenta o coração humano nesses dias está de longe ser a motivação primordial que dá a mim e a você o verdadeiro sentido do Natal. Aliás, essa pergunta tem que ser feita e você precisa respondê-la. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Bom, a resposta é óbvia, é Jesus. Bom, apesar da resposta ser tão óbvia, as nossas práticas, elas denunciam a nossa ignorância, denunciam a nossa cegueira, porque pensamos e acreditamos piamente que esse é um tempo de presentear, de gastar muito, de mesas fartas, de viagens, de família reunida. Tudo isso é bom e nem é pecado em si. Não há nenhum pecado em juntar a família, em ter uma grande mesa com guloseimas, não há nenhum pecado em você reunir amigos, não há nenhum pecado em presentear, de jeito nenhum. Mas a grande questão é que não podemos perder o foco do que de fato é Natal, qual é o verdadeiro sentido do Natal. Eu quero ler o texto já lido aqui agora há pouco, mas reforçando agora nesse bloco, quando então em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 1, assim registra a palavra de Deus. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Essa é uma narrativa comum, certamente lida nesses dias, lida no dia de Natal. As pessoas certamente conhecem muito bem esta passagem. Mas esse texto traz para nós uma mensagem muito rica. E quando a percebemos, isso pode mudar radicalmente o rumo das coisas, não só no sentido de dar um significado mais apropriado ao Natal, mas muda a nossa própria história. E uma das coisas que temos que focar é pensar neste nome que o Senhor receberia. Ele iria ser chamado de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali ele estaria. Mas há uma grande distância entre a presença de Deus e a presença manifesta de Deus. Você já foi em algum ambiente público onde havia uma grande aglomeração de pessoas e você esteve nesse ambiente por 1, 2 horas ou menos do que isso, ou mais do que isso, mas se calou, se silenciou, em outras palavras, não se manifestou naquele ambiente? Eu já estive em situações assim, em grandes aglomerações de pessoas em que eu não manifestei a minha presença. Eu estava presente, poderia ser aí certamente constatada a minha presença, mas eu não me manifestei naquele ambiente, eu me silenciei. A palavra Emanuel não é só uma ideia de Deus presente, no sentido de que Ele está ali marcando a sua presença, mas nos traz à mente um conhecimento muito mais profundo. O texto, ao falar deste Emanuel, está dizendo de um Deus que iria interferir na nossa história. De uma presença, não apenas como presença, mas uma presença manifesta desse Deus em nós e entre nós. É o próprio Deus deixando o seu trono de glória e escolhendo habitar entre nós e no segundo plano, no ato da nossa conversão a Ele, da nossa entrega, rendição a Ele, habitando em nós e através de nós.
Falamos então de Natal e o sentido real do Natal é a manifestação de Deus, é a presença manifesta de Deus em nós, entre nós e por nós. Isso faz toda a diferença. Pense você que aquele que decidiu habitar na sua vida, diz a palavra que Deus não mais habita em templos feitos por mãos, mas Ele habita no coração humano, Ele habita na nossa vida. Nós somos, segundo a palavra de Deus, templos do Espírito Santo do Senhor. Então, nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, escolheu habitar em nós, escolheu estar entre nós, e não apenas estar, mas trata-se de uma presença carregada de manifestações, de uma interferência na nossa história. Não há neutralidade na pessoa de Deus, não há neutralidade no caráter de Deus. Quando Deus entra em contato conosco, quando há um encontro de um homem com Deus e de Deus com o homem, essa presença de Deus, este Emanuel, essa presença manifesta de Deus altera radicalmente o que somos, o que sentimos, o que pensamos, nossos planos, ações, tudo isso é alterado. Porque à medida em que Ele afeta a nossa vida com a sua presença manifesta, Ele vai também colocar dentro de nós a eternidade, como diz a palavra, que Deus plantou em nós a semente da eternidade. Ele vai colocar em nós a visão do reino celestial, a visão da espiritualidade mais pura, que é, na verdade, aquela compartilhada por Cristo em seu ministério, que desassocia a espiritualidade, por exemplo, de templos, de rituais, e coloca essa espiritualidade numa relação de intimidade entre o homem e Deus, sem interferências. Uma vez que o véu foi rasgado, podemos entrar em sua presença ousadamente e falar com Ele, estando nesse Santo dos Santos ou nessa presença manifesta de Deus. E é isso que Natal significa. É Cristo em nós, é Cristo entre nós e agindo através de nós. É isso que significa o Deus que decidiu se manifestar. Existem muitas pessoas que passam por nossa vida e não nos afetam. Mas há outras que passam por nossa vida e deixam heranças, deixam bagagens, deixam histórias, marcas, interferem na nossa vida. E não há de duvidar, a presença de Deus manifesta, ela provoca uma alteração no nosso íntimo, uma alteração a nível de caráter, uma alteração a nível de propósito de vida, a nível de visão, né, de vida. Deus provoca mudanças em nós. Esse Emanuel é a escolha de um Deus de interferir bondosamente, cheio de misericórdia, de compaixão na história humana. Mais do que gente reunida, mais do que família reunida, mais do que mesa farta, mais do que troca de presentes. Natal, ou o verdadeiro sentido Natal, diz respeito à interferência de Deus, à presença manifesta de Deus entre nós. Para que não haja vazio em nossas celebrações de Natal, para que não hajam vazios em nossas mesas fartas de Natal, é preciso haver a interferência de Deus na nossa vida. E olha, quando há essa interferência, quando este Emanuel manifesta-se a nós, certamente a mesa fica mais rica, porque não será uma mesa apenas cheia de guloseimas, será uma mesa cheia de paz, de alegria, de esperança, de fé, de contentamento. Um lugar em que certamente Deus será bem-vindo. Não apenas o seu pai, sua mãe, esposa, filhos, avós, pais, mas ele se sentirá bem-vindo. Cristo entre nós, o verdadeiro sentido do Natal. A minha esperança, o meu desejo e também a minha oração é que este Emanuel, que esta presença manifesta de Deus possa interferir na sua vida e que antes mesmo desse final de ano você possa ser marcado por essa interferência de Deus. Curta esse momento, celebre esse momento, mas não perca de vista que Natal é Cristo entre nós, é Emanuel, é Deus conosco. Um Deus que decidiu se relacionar conosco. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Ele escolheu te amar primeiro.
E o que podemos fazer para pagar isto? Não há nada, a não ser devolver a Deus, em forma de louvor e gratidão, a nossa vida como entrega genuína a Ele, a fim de que Ele a use para o louvor da sua glória. Quero desejar a você um Feliz Natal. E ao desejar a você e a sua família um Feliz Natal, estou dizendo que Deus se manifeste em sua família, em seu casamento, em sua vida, em seus negócios, que Deus se manifeste em você. Por isso, Feliz Natal. Deus te abençoe e até a nosso próximo encontro, que Deus possa te enriquecer nesse momento e te abençoar grandemente. Mais uma vez, um Feliz Natal para você e sua família. Amém.